A primeira metade da vida é dedicada a formar um ego saudável. A segunda metade é voltar-se para dentro e deixá-lo ir. Carl Jung. Venderam para você uma fantasia bem embalada. Disseram que o casamento é a linha de chegada. Encontre alguém, se estabeleça, tenha filhos e pronto. Missão cumprida. Mas e se essa história for uma armadilha? E se correr para o altar antes de estar pronto, antes de descobrir quem você é, antes de encarar suas fraquezas, for o primeiro passo rumo a uma vida de conflito, frustração ou até ruína? Existe uma verdade que quase ninguém revela a tempo. A maioria dos casamentos não fracassa por falta de amor. Eles acabam em ruínas porque duas pessoas feridas tentam se esconder uma na outra. Carl Jung entendeu isso há mais de um século. O alerta é direto. Você não constrói algo verdadeiro com outra pessoa sem antes encarar o que está partido dentro de si. Se isso te incomoda, perfeito. Esse desconforto pode ser o sinal do seu despertar. Se você seguir comigo até o fim nesse vídeo, vai sair daqui com uma nova forma de enxergar os casamentos. Talvez com uma lente que transforme o jeito como você vive sua própria vida. Você já viu essa cena? Rapazes nos 20 e poucos anos, às vezes até antes, se casando porque a sociedade disse que é hora. Mas eles não estão prontos. Nem financeiramente, nem psicologicamente, nem emocionalmente. Ainda estão descobrindo quem são, o que querem, do que são feitos. Mesmo assim, se jogam. O que vem depois? Conflitos, sensação de prisão, separação, uma vida com gosto de prisão. Por quê? Porque o casamento não cura um eu quebrado. Ele amplifica o que já existe. Jung chamou o antídoto de individuação. O processo de se tornar inteiro, de conhecer todas as suas partes, as luzes e as sombras, antes de tentar se unir a alguém. Aqui está a verdade difícil. Casamento não é prêmio por virar adulto. Casamento é responsabilidade. Amor não sustenta o que o preparo não suporta. Amor sem maturidade é boa intenção a caminho do desgaste. Até que você traga à luz o que está no escuro, esses comportamentos vão dirigir sua vida. E você chamará isso de destino. Se você não se entende, o casamento não te salva. Te revela. Pense nas histórias ao seu redor. Quantos amigos casaram cedo achando que o anel preencheria o vazio? Que o papel de marido traria propósito? Que o par de alianças resolveria todas as fragilidades? No lugar disso, eles se afundaram em dívidas, discutem noite após noite, presos em promessas feitas por quem ainda não sabia quem era. É disso que falamos quando mencionamos individuação. Tornar-se inteiro por si mesmo. Não é só ter um emprego e pagar boletos, embora isso conte. É encarar medos, admitir falhas, olhar para a própria sombra, aquela parte que você esconde por ser desconfortável ou assustadora. É descobrir o que te impulsiona, o que te fere, o que te define. Se você não sabe isso, como vai dividir a vida com alguém? Como promete eternidade sem conhecer quem promete? A pressão social empurra você para a pressa. 30 anos e os familiares perguntam pela aliança. 25 e sua namorada já cobra o noivado. Mas estar só não é castigo. Estar só é uma preparação. Antes de continuarmos, curta o vídeo e inscreva-se. Seu apoio faz com que essa mensagem chegue a novas pessoas como você. E lembre-se, você pode apenas ouvir nossos vídeos enquanto faz outras tarefas. Agora seguimos sem mais interrupções. Parte 2. Não case com o seu vazio. Aqui entra outro alerta, agora dito por Nietzsche. O filósofo dizia que aquilo feito por amor acontece além do bem e do mal. Essa frase aponta para um amor mais autêntico. Amor pelo seu crescimento, pela sua verdade. Se você se casa porque é o certo, porque todos esperam isso, não é o amor que guia sua decisão, é o medo. Medo de ficar só. Medo de parecer insuficiente. Medo de não se encaixar. O medo constrói arrependimentos, não constrói futuro. Casar como forma de fuga não é amor, é carência disfarçada. E a carência vira cobrança. Dependência quase sempre acaba em mágoa. Você começa a culpar o outro por não preencher um espaço que, no fundo, é sua responsabilidade preencher. Jung falava da sombra, o conjunto de partes nossas que evitamos encarar. Raiva, ciúme, ego, carência, insegurança. A sombra não some só porque você finge que ela não está ali. Quando empurrada para o inconsciente, ela fermenta. E volta.
no pior momento possível, nas discussões com o parceiro, em ressentimentos sem nome, numa vida que parece de outra pessoa. Iluminar a sombra não é misticismo. É torná-la consciente para que você possa escolher. Saber quando agir, quando ceder, quando falar e quando calar. Pense num exemplo. João tem 24 anos, recém-formado, emprego frágil e incerto. Conhece alguém, se apaixona, acredita ter encontrado a solução para a solidão. A torcida em volta é forte, ele se embala e casa. Mas João não está pronto. Não tem base financeira, nem clareza profissional, nem identidade sólida. Um ano depois, as brigas são sobre dinheiro, sobre sonhos não combinados, sobre a sensação de ter se perdido. João não precisava de uma esposa, precisava de tempo para se tornar ele mesmo. Casamento não o completaria. Antes, era preciso construir seu próprio chão. Isso serve para todos, mas vamos ser honestos. Homens carregam um pacote pesado de expectativas. Dizem que você tem que prover, proteger, manter tudo em pé. Mas ninguém sustenta o teto de outro sem antes sustentar o próprio. Prover não é só pagar contas. É dar segurança emocional, clareza de propósito, valores bem plantados. Mentalmente é saber seus limites e reconhecer seus gatilhos. Emocionalmente é ter lidado com a própria sombra para não despejar caos na vida de ninguém. Jean-Paul Sartre dizia que ser livre é assumir responsabilidade por cada escolha. Casar antes da hora é assumir o peso dos sonhos, medos e vazios de outra pessoa. Se você mal sustenta os seus, os dois afundam. Casar pode ser lindo, desde que construído sobre a verdade. Parte 3. Preparação é amor em ação. Quando duas pessoas que fizeram seu dever de casa se encontram, quando enfrentaram suas sombras e conhecem suas raízes, elas constroem algo que o tempo e as crises não derrubam com facilidade. O encontro de duas identidades maduras transforma ambas. Mas entrar nisso esperando que o outro te salve é convite à dor. Se você chega pela metade, a transformação te quebra. Se chega inteiro, a transformação fortalece os dois. Simone de Beauvoir disse que ninguém nasce mulher, torna-se. O mesmo vale para os homens. Ninguém nasce marido, torna-se marido. E esse tornar-se é um exercício diário. Vai além de dizer, eu te amo. É aparecer todo dia com presença, firmeza e intenção. É estar disposto a construir uma vida em conjunto, não buscar alguém que te complete, mas oferecer sua completude como presente a quem também chega inteiro. Por que tanto se apressam? Medo, mais uma vez. Medo da solidão. Medo de ficar para trás. Medo de não valer por si só. Mas o medo mente. Você já é suficiente, não por ser perfeito, mas porque é capaz. Você tem poder de crescer, se moldar e evoluir. O caminho da individuação é integrar opostos, luz e sombra, sonhos e feridas. Sem isso, o casamento deixa de ser conquista e vira peso. Vamos à prática. O que é estar pronto? Financeiramente, não se trata de riqueza, mas de estabilidade. Você paga suas contas com autonomia? Tem uma reserva para emergências? Aguenta contratempos sem ruir? Mentalmente conhece seus gatilhos? Consegue manter o equilíbrio quando tudo aperta, ou perde o controle e some? Socialmente, você tem por perto quem te desafia a evoluir, quem diz verdades difíceis em vez de apenas agradar? Emocionalmente, encara a própria sombra, ou continua fugindo dela? Consegue nomear raiva, desejo e medo sem despejar nos outros? Imagine agora o José. 25 anos, bom emprego, mas preso ao salário do mês. Namora alguém incrível. A pressão para casar aumenta. Ele ama e se pergunta, por que não agora? Mas lá no fundo, José sente que ainda não está pronto. Sua carreira é incerta, sua autoestima instável. Há partes de si que evita encarar. Se casar agora, leva ao altar um esboço de si, esperando que a parceira preencha lacunas que são dele. Isso não é justo. Antes de firmar promessas com o outro, José precisa firmar compromissos consigo. Jung dizia que dentro de todo homem vive a ânima, a parte sensível, criativa e conectada da alma. Se você não encontra essa parte em si mesmo, vai esperar que a parceira ocupe esse espaço. Vai exigir que ela te dê direção, afeto, propósito. Mas isso não é amor, é dependência. Descobrir a ânima é reconectar com a vida que pulsa em você.
Nenhuma relação entrega isso pronto. Relacionamento espelha, amplia, convida. Mas o passo, sempre, é seu. Parte 4. Enfrente a sombra e honre a união. O mundo tem pressa. Quer que você case cedo, se acomode logo, se encaixe no molde. Por quê? Porque é mais fácil conduzir quem não questiona, não desafia e não exige mais da própria jornada. Michel Foucault chamaria isso de poder disciplinar, um sistema de normas que molda e silencia. Quando precipitado, o casamento vira cela, e não por culpa da pessoa ao lado, mas porque você entrou sem liberdade interna. Você seguiu um script alheio, em vez de escrever o seu. Na hora certa, o casamento é potência. Quando duas pessoas inteiras se encontram para somar, não para tapar vazios, constroem algo que transcende o individual. Jung chamava essa união de conjunctio, o sagrado encontro dos opostos. Não é só romance. É transformação, parceria, criação. Mas essa conjunctio pede maturidade. Se você ainda busca validação, evita a sombra e vive pela metade. A união pesa, em vez de elevar. O que te impede de esperar e se fortalecer? Culpa. A ideia de que é egoísmo priorizar sonhos, propósito e estrutura antes de assentar. Nietzsche chamaria isso de moral do rebanho, um tipo de moral que condena quem escolhe viver com autenticidade. Mas construir a si mesmo não é egoísmo, é raiz, é base para tudo. Quando você se sustenta, o amor que oferece é mais leve, mais profundo. Ignorar essa fase transforma amor em peso e presença em cobrança. Seja honesto com você. Isso não é rejeitar o casamento. É honrar o que ele significa. Casamento é compromisso, aliança e verdade. Não é cura para a carência nem troféu social. É escolha que se faz com os dois pés no chão. É quando você pode dizer com firmeza: não estou fugindo de mim, estou pronto para compartilhar o que construí. Inteireza não vem de negar partes de si. Inteireza nasce da integração dos opostos. Fugir de quem você é não te leva a lugar algum. Crescer é olhar para dentro e abraçar as tensões internas. E quando você escolhe se construir primeiro, a resistência vem. A família questiona, os amigos fazem piadas, a sociedade tenta te convencer de que você está atrasado. Deixe. Esse incômodo é prova de que você saiu da trilha do automático. Crescer exige desconforto. Quando você para de agradar e começa a trilhar seu caminho, alguns se inquietam. Mas isso fala mais sobre eles do que sobre você. Continue. Persista. Encare a sombra e seja fiel à sua verdade. Liberdade assusta. O privilégio da vida é tornar-se quem você é. Você não precisa de uma aliança para isso. Pare de pedir permissão para viver sua história. Pare de deixar o mundo definir seu compasso. Não é egoísmo crescer. Você não nasceu para caber em caixas. Você nasceu para ser inteiro, enfrentar sua sombra e assumir seu poder. Se o casamento fizer parte da sua estrada, você vai reconhecer. Não porque alguém impôs, mas porque dentro de você existe base. Parte 5. O chamado à liberdade consciente. Este vídeo é um chamado direto. O mundo não vai desacelerar. A pressão não vai desaparecer. Mas você pode aprender a caminhar em outro ritmo. Pode decidir construir primeiro a si mesmo, sua base, sua visão, sua essência. E ao fazer isso, você vai entrar em qualquer ambiente, com ou sem aliança, com uma presença que se impõe. É isso que Jung chamava de individuação. É isso que Nietzsche via como elevação. É essa liberdade que Sartre descrevia, a de ser autor da própria existência. Menos de 30% das pessoas que dão play em nossos vídeos chegam até o final. Se você chegou até aqui, há uma voz dentro de você que reconhece essa verdade. Uma parte sua está pronta para parar de reagir e começar a criar. Pronta para aceitar que os relacionamentos mais saudáveis nascem de pessoas que já se encontraram consigo mesmas. Agora é sua vez de se tornar uma delas. Não quando o cenário for perfeito. Não quando alguém aparecer. Agora. Porque quem um dia vai caminhar ao seu lado, provavelmente, também está fazendo esse percurso neste instante. Quando se encontrarem, não serão metades carentes. Serão inteiros prontos para escolher juntos. Se quiser, faça um compromisso com você nos comentários. Escreva: escolho crescer em vez de me esconder. Use essa frase como alicerce de uma vida com propósito. Crescer
é seguir um caminho diferente. E, se quiser aprofundar em sua jornada de transformação, criamos um material especial, o e-book A Ilusão do Felizes para Sempre. Um convite à lucidez, à liberdade e à reconstrução do que você acredita sobre relacionamentos. O link está no comentário fixado ou na descrição. Quando a vida exigir decisão, lembre do que aprendeu aqui. Casamento é potência, não fuga. Amor é ação com responsabilidade. União é encontro entre inteiros. E inteireza se constrói. Pequenas ações transformam paisagens. É assim que você sai da mentira vendida e entra na verdade construída. Você não está atrasado. Está em formação. E estar em obra é sinal de que há vida pulsando. Quando chegar a hora de dividir essa vida com alguém, você vai saber. Haverá mais paz, menos ansiedade. Mais direção, menos desespero. Menos necessidade, mais generosidade. Até lá, honre o processo. Torne-se inteiro. E então escolha, com lucidez e coragem, o que deseja viver e com quem caminhar.